Um mundo onde comprar na Sephora, pagar R$1.000, R$2.000 no carrinho de maquiagem da Sephora é normal, ficar 6 meses sem colocar um tostão, nem que seja num gloss da loja de R$1, é uma coisa um pouco surpreendente, sim, e também chocante pra mim, que gosto muito de maquiagem. Imagina você poder ficar 6 meses sem comprar maquiagem. Esse foi um dos desafios que eu coloquei pra mim nos 180 dias pra ter uma vida melhor e ter a minha vida dos sonhos. E esse aqui é um relato real de uma pessoa que está há 4 meses e alguns dias, sem comprar nenhuma maquiagem, sem colocar um tostão em nenhum produto de maquiagem, nem na Sephora, nem na perfumaria perto de casa, nem no shopping e nem pela internet. Então, vem comigo que eu vou contar todos os detalhes dessa nova mudança na minha vida que tem feito bastante impacto financeiramente, emocionalmente e também na minha autoestima. Tudo começa quando eu decido fazer o desafio dos 180 dias e aí eu falo pra mim mesma que eu quero dar uma mudança na minha educação financeira. Apesar de eu ser uma pessoa financeiramente bem regrada, não tenho dívidas, sou uma pessoa financeiramente estável, eu ainda tenho alguns dilemas que eu quero superar e também quero conquistar. E um deles era aprender a ser uma pessoa mais organizada financeiramente com os meus gastos, somente com gastos que eu não precisava ter. E olhando para minha fatura, que é o primeiro lugar onde você vai olhar, eu olhei para onde eu tava gastando mais e pasme. Mesmo sendo influenciadora, mesmo a minha profissão me possibilitando receber produtos em casa, eu ainda gastava muito com maquiagem. E não eram as maquiagens mais caras, não eram maquiagens de luxo, eu não tenho muitas maquiagens caras, assim, eu tenho mais do que as marcas me mandam, mas o que eu tinha era coisas que eu gastava muito rápido e muito fácil, que realmente não precisavam estar na minha penteadeira, não fazia sentido nenhum eu estar ali comprando aquele produto de novo, sabe? Então, teve uma época que eu olhei pra minha penteadeira e vi a quantidade de produtos duplicados que eu tinha, como glosses, blush, rímel, pentinho pra sobrancelha, gelzinho pra não sei o que, primer, produtos de skincare que complementavam mais a maquiagem do que o meu portfólio de maquiagem mesmo. Eu achei que eu tava maluca porque eu cheguei a ter 6 glosses da mesma marca, do mesmo modelo, sem a necessidade de realmente tê-los, que um só já me favoreceria. Maquiagem pra mim é como se fosse uma terapia. Eu pego os produtos, eu monto minhas técnicas, eu monto meu olho, minha pele, minha boca. E quando eu chego na conclusão final, eu vejo as coisas que eu errei, o que eu acertei, o que eu gostei. E isso me traz aquela sensação de conforto mesmo. Não sei se é assim pra todo mundo, mas a maquiagem pra mim é, sim, um momento super terapêutico. Depois que eu tive a plena convicção de que eu queria parar de comprar maquiagem, todos os lançamentos possíveis e imagináveis começaram a acontecer. Rhode, Vizela, Ruby Rose, Nivea, Too Faced, MAC, Maybelline, todas as marcas começaram a fazer lançamentos muito incríveis. E não era como se aquilo tivesse sido direcionado pra mim porque eu decidi não comprar maquiagem. É porque o meu cérebro tava tão condicionado a comprar que eu só queria ver o que tava tendo de novo. Então a minha primeira realização de que eu precisava mudar e precisava parar de comprar foi quando eu tava me sentindo insatisfeita com tudo que eu já tenho. E tudo que eu tenho não é pouco. Para uma pessoa comum que usa produtos de maquiagem como protetor solar, com cor, blush, um contorno, se ela olha pra minha bancada de maquiagem, ela vai falar, isso daqui é um paraíso, porque eu não tenho nem 1/3 das coisas que você tem. E eu não falo isso com desdém, eu falo isso com gratidão, porque foi graças ao meu trabalho, foi graças às marcas que apostam e confiam no meu trabalho para que eu tivesse esses produtos na minha bancada e mostrasse para as pessoas que eu gosto na internet. Mas isso não é o suficiente quando você tá com a síndrome do consumismo. Ter é ser. E se eu não tenho, logo eu não existo. A gente decidi que eu ia parar de comprar maquiagem por 6 meses. 6 meses era o tempo exato do meu desafio para tornar uma vida melhor. Ou seja, em 6 meses eu iria experimentar como é não tocar em produtos de maquiagem para levar eles pro caixo. No primeiro mês, eu vou falar pra vocês que eu não senti tanta dor. Eu acho que foi um mês tranquilo, eu olhava pras minhas coisas e falava assim, ah, tá tudo bem, tá tudo certo, acho que eu tenho rímel, acho que eu tenho corretivo, acho que eu tenho pó, acho que eu tenho blush. Então eu tava me sentindo, tipo, a mais nesse primeiro mês. Acho que eu não senti tanta diferença assim, porque eu tinha acabado de
limpar a minha penteadeira e escolher algumas coisinhas. Então já tava tipo, tudo bem, eu tô bem munida de maquiagem. Só que no segundo mês, eu percebi que tinha algumas coisas que já começaram a acabar. Como, por exemplo, máscara de cílios. Minha máscara favorita estava começando a acabar. Então, eu comecei a me atentar em coisas que iam acabar e eu não ia poder comprar, eu não ia poder recolocar na minha penteadeira. Mas Deus é tão bom que ele me possibilitou deixar desconfortável por ter coisas que eu tinha e tava acabando. E me dá a oportunidade de ser fiel pra conseguir usar aquilo que eu já tinha. Então, eu fui atrás do que eu já tinha. E aí, a gente entra no 4º mês, que é o último mês que passou. E a gente já está encaminhando pro 5º mês. Fiz os 180 dias e 6 meses sem comprar maquiagem. E a gente entende que o impacto financeiro que eu tive nesses últimos 6 meses me deu a possibilidade de realizar alguns sonhos com mais rapidez. Porque eu não estava gastando com coisas supérfluas. Eu estava literalmente focada naquilo que eu ia fazer. E não gastando com glosses, não gastando com mini corretivos, coisas de bolsa e entre outros trequelhos que a gente vai comprando. Entre outros trequelhos que a gente vai comprando na vida da maquiagem, que a gente nem se dá conta que a gente tem em casa. E a gente só compra na rua e depois a gente vai ver que a gente já tem 2, 3 produtos repetidos. E economizar nisso também me fez perceber que eu não preciso de tanta maquiagem assim quanto eu precisava. E eu demoro, em média, 1 ou 2 anos pra finalizar um produto. Então, se eu tô comprando 50 deles, provavelmente até daqui 10 anos eu ainda vou ter alguns desses produtos na minha bancada. O que é muito louco, porque eu não tô pensando nos próximos 10 anos, eu tô pensando nos próximos 10 minutos dos produtos que eu ainda não tenho. Outra coisa também que eu percebi nesses últimos 4 meses, desse processo de 6 meses não comprando maquiagem, que foi extremamente importante pra mim, foi o fato de que eu comecei a medir a minha autoestima baseada em outras coisas, e não nos produtos que eu tinha. Quando antes eu ficava tipo, eu vou ficar bonita porque eu tenho tal blush, porque eu tenho tal gloss, porque eu tenho tal máscara, hoje eu já vejo uma coisa muito mais diferente em mim. Eu já fico tipo, cara, com ou sem esse produto, eu continuo bonita, me sentindo, me gostando, me abraçando, e eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente fica muito tempo sem olhar pra gente, sem ser aquele espectro de um produto ou de um serviço, a gente se perde na gente mesma, a gente para de se enxergar. Gê, mas como lidar com a comparação entre tantas meninas que vivem comprando produtos de maquiagem o tempo todo? Simplesmente pare de seguir todas elas, bloqueie todas elas. Tô errada? Quando a gente não quer ser provocado por alguma coisa, o melhor a se fazer, gente, é literalmente bloquear essa pessoa. É literalmente parar de seguir por um tempo e depois, quando você tiver terminado seu período ali sabático de não comprar algo, volte a seguir, volte a acompanhar, não tem problema. Não é nada pessoal, mas é pessoal pra você, porque é sua vida, é o seu momento, é sua maneira de se conscientizar. E se você fica perto de alguém que fica o tempo todo comprando, óbvio que você não vai se sentir confortável de não comprar algo. Acho que o mais importante de tudo é entender que comprar aquele glossinho, aquela basezinha, tá te deixando cada vez com menos dinheiro e mais longe de realizar os seus sonhos. Porque os R$500 que você economizaria comprando na Sephora poderia ser uma parte da parcela do seu apartamento, do seu carro, poderia ser uma parte da parcela do seu sonho de empreendimento, de empreendedorismo, poderia ser uma parcela daquele celular novo que você gostaria de trocar. Então, se você fica prestando atenção no que os outros estão fazendo, os outros estão vivendo com o espectro da vida deles. Faz sentido para a realidade deles comprar um monte de produto e não usar? Problema deles. Mas não faz parte da sua que tá precisando vender o almoço para pagar a janta. Então, fica esperta, gatinha, porque esse produtinho, esse glossinho, esse lip combinho vai te deixar falida. E você não tá percebendo o que tá acontecendo e tá indo na ideia dos outros. E por fim, eu gostaria de trazer um número pra vocês entenderem a magnitude do quanto isso pode me ajudar dentro das minhas finanças e também com a minha organização financeira pessoal, com a minha administração pessoal, tanto de bens quanto de coisas que eu tenho, quanto da minha autoestima, porque também dinheiro deixa a gente feliz e deixa a gente também com a autoestima elevada quando a gente sabe se organizar. Isso também afeta diretamente coisas importantes. Eu vou trazer um número do quanto eu economizei não comprando os produtos que eu queria comprar nesses últimos 4 meses e meio. E depois, nos 6 meses, eu trago mais números pra vocês. Durante esses 4 meses, eu fiz uma seleção de produtos que eu fiquei com muita vontade de comprar, mas eu não comprei. E deu mais ou menos R$2.332 que eu economizei
por não ter comprado todos os produtos de maquiagem que eu gostei, que eu achei interessante no momento, que eu achei muito bacana. E nesse meio tempo, eu também fui agraciada por várias marcas parceiras que entraram em contato comigo, se interessaram em mandar uma mensagem, em mandar um produto. Então, Deus proveu tudo de um outro lado. Mas mesmo se eu não recebesse nenhum desses produtos, eu ainda estaria feliz, porque eu soube mudar a minha perspectiva sobre a minha educação financeira em relação aos meus gastos e ao meu consumo. Eu acho que tudo que compõe o nosso universo dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro da nossa realidade, também compõe as pessoas que a gente quer ser no futuro. E se eu não fizesse esse desafio, se eu não me desafiasse agora, talvez eu teria que pagar um alto preço lá na frente, sem ter aprendido algo muito importante como eu tenho aprendido agora. E você, me conta se você tá passando por algum desafio pessoal, se você tá se desafiando, se tá se colocando na prova de algo que te deixa desconfortável, mas que você sabe que é pra você mudar, pra você crescer, que é pra você fazer diferente, pra você não ser mais a pessoa de antes. Eu tô muito feliz com esse desafio dos 180 dias. Quando eu posso, trago atualização pra vocês, mas acho que a mudança real durante esses 180 dias foi o meu crescimento pessoal e profissional. Acho que é evidente o quanto de coisas eu consegui fazer durante esses últimos meses. E eu estou super feliz com tudo que tem acontecido e grata a Deus por tudo que vai acontecer ainda. É só o começo, é só a pontapé de tudo. Fico feliz que eu tenha aprendido mais uma, mesmo sem comprar maquiagem. Um beijo da sua Acropat favorita. E no final, gatinha, ficar sem comprar maquiagem não vai matar ninguém, tá? Let's go.